Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre a melhor idade. O tema é sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E quem vai falar isso é a advogada Adriana Zorubi. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que aceitei o convite novamente para falarmos ao 10º curso de promotoras legais populares da Prefeitura do município de Suzano, de São Paulo, e da SASP. Gostaria de fazer um agradecimento especial à primeira-dama de Suzano, a senhora Larissa Yashiushi, também a doutora Sandra Nogueira, que é a coordenadora do curso de promotoras legais populares, ao pessoal da coordenação, em nome da jornalista Marília, muito obrigada a todos vocês que têm dado esse amparo, né, às populações que precisam levar essas informações, às comunidades, às mulheres, idosos, crianças e adolescentes carentes que precisam ter essas informações sobre os seus direitos, sobre como proceder diante de determinadas circunstâncias e situações, e é com um imenso prazer que eu faço esse trabalho de ordem voluntária, porque eu acho que nós temos a opção de compartilhar com as demais pessoas o muito daquilo que a vida nos deu, não é? Então, é um imenso prazer de estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando dos nossos conhecimentos, e, infelizmente, em razão da nossa aula estar acontecendo de uma forma virtual, a gente perde com isso a questão da troca de experiências, porque das outras vezes que eu tive a oportunidade e a grata satisfação de participar como professora dessa questão dos direitos das pessoas idosas, ou da questão do enfrentamento aos direitos, né, à violência contra a pessoa idosa, nós sempre levamos algumas experiências das pessoas que estão ali participando, que já convivem com as comunidades carentes, ou as pessoas que procuram os conselhos de direitos do município, né, e acabam trazendo novas informações e novos acontecimentos. Dessa vez, nós vamos ficar mais nessa questão expositiva mesmo, e trazendo aqui o que a gente tem visto de mais novo e o que tem acontecido ultimamente. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. O Dia Mundial do Combate à Violência da Pessoa Idosa, ele é considerado como o Junho Violeta, tá? Que é como nós assim conhecemos, e foi instituído pela ONU. Eu vou pedir, por favor, para a coordenação passar o próximo slide aqui. Módulos. Nós teremos, então, na nossa aula, 4 módulos. Nós vamos tratar primeiro do histórico, o conceito, dados estatísticos e orientações. Vamos passar tudo isso para vocês, e assim a nossa aula vai seguindo um ritmo e um desenvolvimento lógico até chegarmos às conclusões. Bom, a data do dia de comemoração, ou se podemos dizer, de conscientização ao combate de violência contra a pessoa idosa, foi instituída em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, com o objetivo de chamar a atenção das populações e das autoridades dos países sobre a existência de dados e fatores que favorecem a violência contra a pessoa idosa e o seu enfrentamento. Assim, deu-se início a essa campanha de conscientização popular sobre a violência praticada contra a pessoa idosa e a importância do fortalecimento, da superação, o que nós chamamos de combate, sendo reservado o mês de junho, de acordo com a data estabelecida pela ONU, para essa campanha que é simbolizada pela cor violeta, como nós já falamos inicialmente. O Brasil também reafirma a importância dessa campanha e a promove através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal. Vamos entender melhor, pessoal, o que é a violência. Bom, violência, conforme o dicionário da língua portuguesa, é o ato ou efeito de empregar força física ou intimidação,
é um ato violento. Alguns sinônimos nós podemos encontrar para essa palavra violência, porque o conceito é muito grande, tá? Então, o que nós entendemos assim? Violência é um gênero, é uma generalidade, do qual a fúria, a braveza, a cólera, o enfurecimento e o ímpeto são espécies de violência. Então, é importante a gente saber o conceito geral, violência, e entender o que é um conceito específico de violência. Agora, para o direito, como a gente está falando de defesa de direitos, vamos entender o que é para o direito, o que significa para o direito, para a ciência do direito, o que é violência. É o exercício injusto ou discricionário ilegal de força ou de poder, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Coação, cerceamento da justiça e do direito. Vamos manter bem claro o seguinte conceito: a violência contra a pessoa idosa constitui grave violação de direitos humanos. Por quê? Vamos para o nosso próximo slide. Porque está estabelecido em lei. Primeiramente, pessoal, eu não coloquei todas as informações aqui no nosso slide, mas o que a gente precisa entender? O conceito de defesa do direito da pessoa idosa, ele consta na Carta de Direitos Humanos, na Declaração de Direitos Humanos da ONU. Ela foi estabelecida em 1948, em dezembro de 1948, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E ali a gente encontra o amparo à pessoa idosa, a defesa dos direitos da pessoa idosa, que devem ser preservados e promovidos em todos os países que foram signatários ou assinantes, ou que concordaram com essas regras estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para evitar que outros conflitos fossem aí iniciados por falta de orientação, por falta de conhecimento sobre quais são as outras formas de evitar que os conflitos aconteçam através do diálogo, através da compreensão, através da cessão dos seus direitos, ou seja, o ato de ceder, né? Então, como é que a gente faz para entrar em um acordo? Um cede um pouco, o outro cede um pouco dos seus direitos, e assim consegue se chegar a um denominador comum, ou a algo que possa frutificar para o bem, e não que aquele conflito continue existindo, tá? Então, foi para isso que a ONU foi criada, se eu posso explicar de uma maneira assim, bem simplista, né, a fim de que os países pudessem conversar, os dirigentes dos países, os presidentes e representantes desses países, para evitar esse problema. Então, a origem histórica da defesa dos direitos do idoso, ela parte da Declaração dos Direitos Humanos ou da Declaração dos Direitos do Homem. É esse o nosso início para a legislação que nós temos vigentes hoje no Brasil, tá? Então, por isso que a gente tem que entender que são violência, o que é a violência contra os direitos da pessoa idosa, e que isso é uma grave violação de direitos humanos, porque está na Declaração de Direitos Humanos. Deixa eu verificar aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a Carta Magna, ela é a nossa lei maior, ou seja, não existe nenhuma lei maior do que a Constituição Federal em âmbito brasileiro. Então, ela é a lei de todas as leis, é a Constituição Federal. Tá? Então, o que a gente encontra lá no artigo 230, né, para não ser tão chato na questão de legislação, que advogado gosta muito de falar, né, a respeito de artigos, de lei, tudo, que muitas vezes para a pessoa que está recebendo a questão da informação não é tão necessário, mas a gente informa para que vocês também possam saber qual é a origem dessas informações que vocês vão transmitir a outras pessoas. O artigo 230 da Constituição Federal, ele estabelece que é obrigação da família, da sociedade e do Estado promover e defender os direitos das
pessoas idosas, tá? Preservando o seu direito à vida, à liberdade, à educação, à alimentação, à aposentadoria, enfim, todos os direitos sociais que a gente viu antes na Constituição Federal e que vocês estão vendo aí no decorrer do curso que outros professores estão vindo explicar para vocês. Então, nós temos um artigo, sim, especificamente na Constituição Federal, que zela e vela pelos direitos, pela defesa dos direitos da pessoa idosa, que é o artigo 230. Depois, nós temos a Política Nacional do Idoso. A Política Nacional do Idoso também é uma lei. E o que ela visa? Ela visa como que nós vamos colocar em prática essa defesa de direitos. Ou seja, a lei, ela não funciona se não tiver uma política que a coloque em ação. Entenderam como funciona? Então, assim, eu tenho lá, é dever do Estado zelar e promover a defesa dos direitos da pessoa idosa. Ok, como? É o que a Política Nacional do Idoso vai explicar. Né? Então, ali, nessa política nacional, eles têm conteúdos programáticos, eles têm ações afirmativas de defesa dos direitos da pessoa idosa, eles têm a criação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, não é? O conselho ele é formado parte pelo governo, parte por representantes do governo e parte por representantes da sociedade civil, dos quais a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público, eles têm cadeiras cativas, né? Então, eles sempre fazem parte do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tá? Porque é a política em ação, né? E o que o Conselho faz? É interlocução, né? Ou seja, é o diálogo entre a sociedade civil e o governo, tá? Então, funciona exatamente dessa maneira. Ele pega as reclamações da sociedade civil, ele vê o que está acontecendo na base dessa pirâmide, situações de violência, de agressão, violação de leis também por parte do poder público, pega todas essas reclamações para si, analisa o que está acontecendo e transforma isso num diálogo com o governo para poder levar a política e fazer a implementação. Olha, precisa de mais verba. Olha, o Fundo Nacional do Idoso está com uma verba baixa, precisa estabelecer um critério de doação, um incentivo fiscal para que ele receba mais doações, senão a gente não consegue colocar política. Olha, instituições de longa permanência estão precisando de uma atenção especial. Olha, pandemia tem... Então, todo esse diálogo acontece na base do conselho que leva para o governo, que no caso, esse governo é o Ministério da Mulher, de Direitos Humanos e da Pessoa Idosa também. E, finalmente, nós temos o Estatuto do Idoso, que é aquele que regulamenta tudo que vem a ser os direitos da pessoa idosa, formas de tratamento em relação à pessoa idosa, e também estabelece os crimes e as penalidades dos crimes praticados contra a pessoa idosa. Então, o Estatuto do Idoso é a nossa primeira lei, não é? Ele foi criado em outubro de 2003, e a Lei 10.741, depois, se vocês tiverem a curiosidade, deem uma lida, é bastante interessante, mas ali, realmente, eles estabelecem os direitos, como prevenir violência, como o idoso deve ser tratado no âmbito da questão da saúde pública, o que nós podemos trazer da política para o estatuto e que a gente consiga transmitir para a população, para que ela tenha conhecimento sobre os seus direitos. Então, é para isso que vigora o Estatuto do Idoso. E mais para frente a gente vai ver outros pontos importantes. Pode passar o slide. Bom, vamos entender o seguinte. Quais são os tipos de violência praticados contra a pessoa idosa? A gente já viu lá que a violência, ela é um gênero, né? Então, vamos supor assim, a violência, ela está lá em cima, numa pirâmide, lá em cima. Depois, abaixo da violência, o que vem? Violência física, psicológica, negligência, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual, discriminação, preconceito. Então, tudo isso vem abaixo da violência, mas todas elas são tipos de violência praticado contra a pessoa idosa ou contra qualquer pessoa, né? Pessoal,
É muito difícil a gente falar de violência dentro de um determinado e único aspecto, porque esse tipo de violência ele atinge todas e quaisquer pessoas. Então, qual é o objetivo da lei? Evitar que essas violências elas aconteçam em quaisquer âmbitos, sejam elas contra o idoso, contra a mulher, contra a criança e o adolescente, e tudo isso acaba acontecendo geralmente no âmbito da violência doméstica, que eu acredito que vocês já devam ter visto anteriormente sobre o aspecto da violência praticada contra a mulher e a violência doméstica. Isso já deve ter sido explicado para você. Mas nós vamos também entender que a violência praticada contra a pessoa idosa também não foge disso, ela acaba acontecendo dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito doméstico. Então, vamos ver agora os casos mais frequentes de violência praticada contra a pessoa idosa no ano de 2019. Nós temos aí negligência, 40,28%. Violência psicológica, 24,60%. E abuso financeiro, 20,11%. Vamos falar um pouco dessas práticas de violência, né? O que vem a ser a negligência? A negligência é o ato de omissão, é o ato de negação, é o ato do desprezo, é o ato da não assistência, do não amparo necessário à pessoa idosa. Então, você tem lá um avô, uma mãe, um pai, que está dentro de casa, sozinho, não tem ninguém que o assista, né? Ele ali, às vezes, tem até uma deficiência cognitiva em razão da idade, é uma deficiência de atenção, uma deficiência de determinadas situações, porque assim, quando a gente vai envelhecendo, pessoal, tudo na gente muda. A gente vai percebendo isso no decorrer dos anos. Então, o nosso corpo é um aos 20 anos, um aos 30, um aos 40, e vai modificando um aos 50, um aos 60. Assim também acontece com a nossa mente. A mente também sofre o seu decréscimo. Tá? Por quê? Porque esse é o curso natural da vida. Né? Essas são as etapas da vida e elas atingem a todas aquelas pessoas que permanecerem vivas. Todo aquele que permanecer vivo, todo ser humano que permanecer vivo sobre a Terra, ele vai passar por todas essas etapas até chegar ao seu final. Porque é assim que, infelizmente, nesse plano é assim que as coisas acontecem. E a negligência acaba acontecendo isso. Tá? Na violência psicológica, são aquelas pessoas que manipulam o idoso emocionalmente, são pessoas que trabalham sob o aspecto da chantagem. Ah, porque se o senhor não me der isso, eu também não vou fazer aquilo. Ah, porque o senhor tem que me ajudar, porque senão vai acontecer isso comigo. Ah, porque o senhor não sabe fazer as coisas. Ah, porque o senhor não só dá trabalho, o senhor só dá desespero. Esse tipo de fala contra a pessoa idosa acaba sendo uma violência psicológica. Por quê? Porque isso trabalha na psique da pessoa idosa. De que maneira? Depressão, tristeza, esquecimento, muitas vezes, porque a pessoa fica com a cabeça, a mente, vamos dizer assim, né? Fica com a mente atordoada, nervoso, abalado. Então, tudo isso acaba sendo a prática do crime de violência psicológica contra a pessoa idosa. E a questão do abuso financeiro, né, pessoal? Que ninguém chega no abuso financeiro sem a negligência e sem a violência psicológica. Concordam? Então, assim, se a gente está falando de abuso financeiro, é porque antes teve a violência psicológica. Como eu falei, se o senhor não me der o cartão, se o senhor não me emprestar esse dinheiro, eu vou sofrer um problema. Não, eu estou com uma dívida. Se o senhor não me emprestar esse dinheiro, eu vou com o meu nome para o Serasa, vou para o rol dos maus pagadores. Ah, se o senhor... Então, antes do abuso financeiro, obrigatoriamente, o idoso tem que passar ou pela negligência, ou pela violência psicológica, ou por ambos, tá? Agora, uma coisa bastante importante para vocês que são promotoras legais populares, que vão sair com essas informações para as comunidades, para os locais onde elas vão ser replicadas, né, onde elas vão ser multiplicadas, essas informações, e procurar, sim, ter bastante cautela quando as pessoas fazem alguma denúncia ou quando existe uma reclamação que chegue ao conhecimento de vocês. Ah, está havendo negligência, precisa ver por que isso está acontecendo. Ouça, ótimo, negligência. Então, vamos criar um método de apuração dessas informações que nós estamos recebendo.
Por que negligência? Ah, porque eu deixo o idoso sozinho, o idoso tem deficiência visual, tem deficiência auditiva, tem algum outro problema e o filho abandona. Precisa ver o que está acontecendo. Às vezes o filho precisa trabalhar. Infelizmente, o poder público diz que o Estado também é responsável e é obrigado a atender a pessoa idosa, mas o Estado não tem política pública suficiente. Então, às vezes, aquela pessoa precisa sair de casa para trabalhar, para sustentar o idoso, para sustentar a casa, para cumprir as suas obrigações. Então, precisa ver por que aquele idoso fica sozinho. Né? Às vezes a pessoa está se desdobrando, um filho, uma filha, um neto, ou alguém que eventualmente more com esse idoso, e às vezes, porque o idoso fica sozinho o dia inteiro, só chega essa informação. Mas não se sabe por que o idoso está sozinho, precisa ver se isso é um caso realmente de negligência ou se a pessoa teve que sair para a rua para trabalhar para ganhar dinheiro, para poder colocar dentro de casa. Né? Principalmente nós estamos passando uma crise horrível, a questão de alimento está altíssima, medicação, então tudo isso tem gerado um custo de vida muito maior, e a gente sabe que uma aposentadoria não cobre, então a pessoa às vezes sai para a rua para trabalhar. Tá? Violência psicológica, às vezes precisa ver se é um caso, vamos dizer assim, esparso, se a gente está tratando de um episódio, de uma discussão, uma briga, alguma coisa que acontece esporadicamente, que todo mundo que mora junto briga, né, pessoal? É impossível você morar 24 horas com uma pessoa e não ter uma discussão, um desentendimentozinho, alguma coisa ali. Então, precisa saber o que é, que às vezes também pode chegar uma informação errada. E abuso financeiro. O idoso chega e fala, roubaram meu cartão. sumiram com as minhas coisas. Eu não estou encontrando não sei o quê, fulano pegou. Precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal. Abuso financeiro pode sim ser que tenha acontecido, é normal, é comum acontecer, a gente está vendo aí as denúncias, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente escuta e com o que nós vamos fazer com essa informação que nós recebemos. Então, eu oriento a vocês a apurarem, a saber por que aquilo está acontecendo. Tá? Conversem com vizinhos, conversem com outros familiares, perguntem o que está acontecendo, se está precisando de alguma ajuda, porque sempre uma moeda tem dois lados, né? Então a gente tem que analisar tudo isso com muita calma e com muita paciência, tá? Vamos passar para o próximo. Próximo. Bom, dados de denúncia, pode voltar, dados de denúncia do Disque 100. Tá, em 2019, foram 48.500 denúncias de violência praticada contra a pessoa idosa. Em 2020, notem isso, pessoal, na época da pandemia, em 2020, teve mais de 50% de denúncias, precisamente 53% de denúncias contra a pessoa idosa a mais do que em 2019, foi para 77 mil. Em 2021, que nós temos agora, até agora de dados, é que no primeiro semestre de 2021, foram registradas 30 mil denúncias no Disque 100 de violência praticada contra a pessoa idosa. Então, a gente vê que isso é um crescente, né? Está cada vez aumentando mais. E sempre nessa ordem, viu, pessoal? Negligência, violência psicológica e abuso financeiro. São sempre nessa ordem, é o ranking, tá? Passa para o próximo. Tá. Os estados campeões de denúncias contra a pessoa idosa em 2020, quem foi? Sempre São Paulo, em primeiro lugar, com 5.934 denúncias, Rio de Janeiro, em segundo lugar, com 3.743 denúncias, e Minas Gerais, o Sudeste aí, campeão, né? 3.595 denúncias. Então, a gente percebe que, inclusive, a violência ela é praticada nos estados que têm uma geração de riqueza maior no Brasil, que são os estados do Sudeste, né? É triste, também existe uma grande concentração de população, e justamente, às vezes, pelo número da população ser maior, se a gente fizesse, talvez, uma estatística, uma apuração percentual, né, de saber o número da população e o número da violência, talvez não tivesse essa composição, mas pelos dados do Disque 100, os estados do Sudeste foram os que praticaram mais a violência contra o idoso, ou de denúncias realizadas, pelo menos. Próximo. Bom, perfil do agressor. Quem são essas pessoas? Então, lembra que a gente falou lá no início da nossa aula sobre a questão que a violência praticada contra a pessoa idosa também ela acontece no âmbito doméstico? Também pode ser um tipo de violência doméstica?
Olha lá, 83% da violência contra a pessoa idosa é praticada pela família, tá? Ou por cuidadores, que grande parte do seu tempo. Quem são eles? Filhos, netos, genros, noras e sobrinhos. Infelizmente, esse tem sido o perfil, tá? Passa para a próxima. Enfrentamento. Então, assim, como a gente pode fazer para identificar? Então, a gente vai pegar, vamos fazer um pensamento daquele tópico que eu abordei agora há pouco. Observar a rotina da pessoa idosa. Se há situações como abandono, coação, chantagem emocional, ver o que está acontecendo. Observar se é a pessoa idosa quem decide sobre a utilização e emprego de suas finanças, e se não for, procurar saber o motivo. Sempre apurar, pessoal. Recebeu uma denúncia, soube de alguma situação, vai orientar alguém, nunca ouça só uma das partes. Tem que saber o motivo. Por que isso está acontecendo? Tá? Observar se o idoso costuma receber visitas apenas próximo aos dias de pagamento de aposentadoria, pensão ou benefício. Então, você já sabe, né? Que o INSS efetua os seus pagamentos ou no primeiro dia do mês, ou do primeiro ao 10º dia do mês, ou final do mês. Geralmente é no começo do mês, entre o dia 30 e dia 5. O INSS efetua o pagamento. Só ver se o primo vai lá, o sobrinho vai lá, o neto vai lá, fazer essa visita só nessas épocas. Tá? Precisa ficar observando bastante isso. E às vezes também ver o motivo, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa tem aquela rotina de visitação, porque o idoso vai, recebe a sua aposentadoria, e não raras vezes, esse idoso, essa idosa também acaba recebendo um auxílio para a administração do seu dinheiro. Então, olha, então nós vamos pagar aqui sua assistência médica, eu também vou ajudar a complementar. Às vezes a pessoa não está indo só buscar o dinheiro, tá? Mas a pessoa também está indo para ajudar. Às vezes vai pagar uma funcionária que ajuda na casa, uma cuidadora, né? Vai fazer compra de supermercado para deixar a casa do idoso abastecida, vai fazer a compra de um remédio, vai ao posto de saúde buscar algum remédio. Então, precisa contemporizar, a gente tem que ter senso, tá? Como estamos falando, sempre o bom senso deve prevalecer. Ouvir todas as partes é o mais importante, tá? Observar se alguém está se apropriando do cartão de crédito ou do benefício do idoso. Aí é uma coisa grave, né, pessoal? Ver se o idoso entrega o cartão, se entrega todo o dinheiro, ver o que está acontecendo para poder tomar as medidas. Observar se algum familiar utiliza o nome do idoso para prática de empréstimo financeiro não solicitado pelo mesmo. Então, às vezes, só é dura a realidade. Às vezes, o idoso tem um neto, tem um sobrinho, tem alguém ali que faz uso de substâncias entorpecentes, vão lá buscar o dinheiro do idoso, agride o idoso, isso acontece muito frequentemente. Tá? Então, precisa ver se o abuso é em decorrência de uma dependência química, o que é que está acontecendo, tá? Sempre fazer essa apuração, eu insisto nesse particular, porque às vezes é muito fácil fazer uma denúncia e estragar a vida de uma pessoa, né, sem saber o que está acontecendo de fato. Então, quando uma denúncia chega, ela precisa já ter um histórico que aponte para a confirmação daquela hipótese, e não somente, recebi uma denúncia. Tá? Vamos ver realmente o que está acontecendo, tá? Questão de empréstimo consignado é uma desgraça. Às vezes o idoso acaba perdendo toda a aposentadoria, o banco diz que não sabia, que já tinha um outro empréstimo, porque existe um teto. O teto é de 30% do valor da aposentadoria que pode fazer de empréstimo consignado. Só que o banco, pessoal, não quer nem saber. Eu estou sendo bem clara, falando uma linguagem bem corrente. O banco está pouco se lixando se o idoso já fez um empréstimo consignado em outra instituição financeira e ele vê ali. Claro, você consegue observar, eles têm acesso pelo número do CPF e fazem uma análise de crédito daquele CPF. E eles sabem se já tem outro empréstimo, só que eles não querem nem saber. Eles fazem e esperam o idoso ficar com a corda no pescoço até cair a aposentadoria dele mensalmente, ele ficar com a corda no pescoço, não ter mais nem como comprar nem 1 quilo de arroz para sobreviver no mês. Tá? Então, isso aí é uma coisa muito séria, precisa ficar atento. Tá? E observar se o idoso reclama da perda de objetos que desapareceram e apurar a reclamação sem acusar ninguém. Percebam, pessoal, eu insisto muito nesse ponto. Apurem. O objeto desapareceu,
o dinheiro desapareceu, precisa ver se o idoso esqueceu onde pôs, se ele sabe, se ele tem um lugar onde ele costuma colocar os objetos, o dinheiro dele. Precisa tudo isso ser apurado, porque é muito fácil acusar, né? O prestador de serviço, a diarista que vai ali prestar o seu serviço, né? Às vezes pode ser que seja também, tá? Tem muita gente que se aproveita da vulnerabilidade, né? Da questão do estado demencial, degenerativo do idoso para exatamente furtar objetos e aí se apropriar de coisas que sabe que não tem direito de fazer, tá? Mas apurar é sempre o mais importante. Próximo. Tá. Quando a gente apurar, quando a gente vê o que está acontecendo de fato, vocês que vão acompanhar esse passo a passo, onde que a gente vai denunciar os casos de violência? O que eu vou fazer agora com isso que a gente tem quase certeza que está acontecendo? Na delegacia do idoso, delegacia de polícia, Ministério Público, que fica dentro do fórum mais próximo da casa do idoso, tá? Tem uma sala do Ministério Público dentro do fórum, você pode ir lá com o idoso, acompanhar o idoso. Inclusive, pessoal, na delegacia de polícia, eu vou até dar uma sugestão a vocês. Não deixem o idoso sozinho, não. Não deixa, porque o que acontece? No mais das vezes, exatamente, esse ato preparatório para formular uma denúncia, ele é muito importante. Por quê? Porque o idoso chega lá, meu dinheiro sumiu. O delegado não vai registrar um boletim de ocorrência sem ter pelo menos um indício de que isso esteja acontecendo, porque ele vai relativizar aquela informação da pessoa idosa. Ele vai relativizar, ele vai, será que é verdade, será que não é? O delegado também não pode sair registrando o boletim de ocorrência sem ter certeza exatamente do que está acontecendo, pelo menos o mínimo. Na delegacia de polícia é importante que ele seja acompanhado, ou de uma promotora legal popular, de alguém que está acompanhando a situação, um vizinho, um parente, mas sozinho é muito complicado, tá? Porque o que a gente tem visto é que o delegado acaba orientando, acaba informando, eles atendem muito bem na delegacia do idoso, eu já vi, eu conheço, mas eles não fazem lavratura de boletim de ocorrência se eles não têm algum indício muito sério, justamente porque sair acusando as pessoas indevidamente pode ser ativo para o próprio delegado. Tá? E o delegado, sabendo isso, também vai tomar todas as cautelas. Tá? Nos conselhos de direito do idoso, que pode ser o Conselho Municipal do Idoso de Suzano, Conselho Estadual de São Paulo, que é o nosso estado, né, onde nós estamos, ou o Conselho Nacional, em Brasília. A OAB também recebe reclamações e denúncias. Os hospitais, onde eventualmente uma pessoa idosa foi socorrida em eventual acidente, uma razão do acidente, de uma queda dentro de casa, alguma situação, o médico vai preencher, e é obrigado a preencher a ficha de notificação compulsória. Essa ficha é um documento, assim, grande, tem vários requisitos ali que o médico ou o profissional da área de saúde precisa preencher, relatando se ele identificou marcas de violência contra aquela pessoa idosa. O médico sabe, o profissional da saúde sabe. Se teve escoriações, hematomas, fraturas, luxações e outras decorrentes de agressão física. O profissional da saúde sabe perfeitamente. Ele sabe se foi fruto de um trauma, um objeto, pérfuro cortante, se cortou, se foi uma pancada, alguma coisa, ou se foi de violência. Tá? O profissional da saúde sabe identificar. Ligar no Disque 100, Disque Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família. Disque 100, faça a sua denúncia e lá eles têm todo aquele fluxo, né? Vão receber a denúncia, vão ver em qual estado está e vão despachar para as devidas apurações, geralmente para os ministérios públicos, tá? Vão fazer esses encaminhamentos. Tem uma novidade, tem um WhatsApp de Direitos Humanos do governo federal, que vocês podem orientar a pessoa para mandar mensagem, o idoso cadastra o número do WhatsApp do Direitos Humanos na agenda telefônica e ali ele tem automaticamente o contato pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, não precisa nem ligar. Se o idoso eventualmente tiver alguma dificuldade de leitura ou não souber ler ou qualquer coisa, precisa ensinar como é que ele faz a gravação. Ele pode mandar uma mensagem de áudio também, tá? Tal lugar, aqui em São Paulo, meu nome é tal, meu RG é tal, eu estou sofrendo violência, está acontecendo isso comigo. Manda, e aí eles entram em contato também. E uma coisa bastante interessante, talvez vocês ainda não tenham
essa informação, ó, talvez alguns tenham e outros não, eu estou passando para todos. Você pode abaixar o aplicativo de Direitos Humanos Brasil diretamente no celular da pessoa idosa, ou orientar que ele faça isso. Se for um Android, né, um celular Android, um smartphone, ele pode baixar no Play Store. E se for o iPhone, ele pode baixar no App Store do celular dele. Baixa, ensina ali direitinho como fazer a denúncia pelo próprio aplicativo dos direitos humanos que vai direto. Então, não é a falta de comunicação que impede que essas denúncias cheguem ao poder público e essas reclamações e denúncias sejam apuradas pelas autoridades competentes, porque existem várias maneiras, como vocês estão vendo aí, e isso pode ser replicado como informação para outras pessoas. Podemos passar? Tá. Orientações para ocorrências práticas. Vamos lá, pessoal. 1. Não transmitir quaisquer dados pessoais por telefone. Aí toca o telefone, o idoso atende, aqui é o gerente do seu banco, será que você pode passar? Nós estamos fazendo uma atualização de dados, isso é mentira. Nenhum banco, nenhum gerente telefona para o cliente pedindo informações por telefone. Então, não acredite, desligue o telefone. Não oriente que eles não passem quaisquer dados para quem quer que seja por telefone. Isso não se faz nos dias de hoje, tá? Certificar-se se a pessoa que está pedindo dinheiro por WhatsApp, telefone ou Messenger é seu filho, amigo ou parente. Geralmente não é. Então, o filho manda uma mensagem pelo WhatsApp, o filho, entre aspas, né? Ah, mãe, anota o meu novo número de telefone que meu celular mudou. Pessoal, o que a polícia tem registrado de boletim de ocorrência desse tipo de trote, de fraude, de engodo, de simulação, e o que os criminosos têm tido de êxito, faz um Pix para minha conta, faz uma transferência, o idoso vai lá e faz a transferência, e está transferindo para a conta do bandido, para a conta do criminoso. Entendeu? Não acreditem sob qualquer hipótese. Mudou, manda um dinheiro para mim. Todo mundo reclamando disso no Facebook, a gente entra nas redes sociais, no Instagram, vários comunicados de pessoas próximas a nós, inclusive, reclamando, invadiram o meu WhatsApp, clonaram o meu celular, entraram, pediram dinheiro. Não transmita nenhum centavo para ninguém que peça para você dinheiro pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Messenger, nem dados e nem dinheiro, absolutamente nada. Bloqueie o contato, bloqueie a chamada, impeça a comunicação. Tá? Não assinar nenhum papel em branco ou documento sem a presença do seu advogado. Pessoal, não se assina nenhum documento se não souber exatamente o que está sendo pedido ali. Não faça isso. Pode ser uma fraude, você pode estar tendo seu patrimônio lesado. Guardar documentos e senhas de banco em segredo. Não fique informando senha de banco para tudo quanto é gente. Para sobrinho, para neto, para filho, para todo mundo. O idoso tem que ir lá. Leva o idoso no banco, o idoso vai, faz a tramitação dele ali no caixa eletrônico. Se precisar de alguma ajuda, você está junto. Peça ajuda também ao funcionário do banco, que tem crachá lá dentro da agência. Também não é acreditar em gente que está fora, não, que às vezes tem gente de fraude. Pegar o pessoal lá de dentro da agência, fazer a tramitação. Não acreditar em história de bilhetes ou apostas premiadas. Pessoal, eu tenho um bilhete da Mega Sena, eu tenho um bilhete da Pirâmide, eu tenho um bilhete, tudo engodo, tudo fraude. Não existe dinheiro fácil, pessoal. A vida, só conhecemos duas maneiras. Ou você trabalha ou você recebe de herança, porque não tem outro jeito. Se ele tivesse tanto dinheiro assim, ele não estava precisando anunciar para todo mundo que tem um bilhete premiado. Vocês concordam? Que tem um bilhete premiado, fica quieto e vai gozar a vida, não é isso? Então, é assim que funciona. Procure ter 2 aparelhos de telefone celular e deixe em casa o celular que tiver o aplicativo do banco instalado. Outra coisa, pessoal, assalto no meio da rua para fazer transferência com Pix. O Pix é uma bênção e é uma maldição, tá? É uma bênção porque ele facilitou a vida de todo mundo, você tem ali uma não incidência de imposto sobre aquela operação financeira que está sendo feita, então isso é uma bênção. A maldição é que, assim, chega um ladrão na rua, aponta um revólver para o idoso, aponta um revólver para o familiar do idoso, faz um Pix para minha conta, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Tá ali a sua vida em risco. Então, a gente tem aconselhado assim, e tá altíssimo o número disso, viu, pessoal? Assalto para fazer um Pix com celular, um monte. Então, 2 celulares. O que você tem
o aplicativo do banco para fazer as suas transações bancárias, você deixa em casa, e o outro você leva para a rua. Que é uma chamada telefônica, faz um Pix, não uso o Pix, eu não sei. Seu celular com o Pix está lá em casa, entendeu? Bom, não atenda o celular na rua ou dentro de transporte público, de maneira nenhuma, pessoal. Está esperando uma ligação, está curioso para saber quem é, desce do ônibus, entra numa farmácia, entra numa loja, entra num shopping, num supermercado, com segurança, e você conversa com a pessoa que tentou falar com você. Em caso de dúvidas sobre divisão de bens,